Hoje eu vou te contar 5 regras que eu sempre sigo quando eu quero emagrecer sem o risco de falhar e com a certeza de dar certo. E agora você pode tentar em você mesmo. Bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou o Rodrigo Polesso, pesquisador em ciência nutricional e também autor best-seller. Já ajudei quase 100 mil pessoas com os meus programas de emagrecimento natural e agora estou aqui ajudando você semanalmente a recuperar a sua saúde, o seu corpo em forma e construir um corpo que te faça simplesmente sorrir na frente do espelho. E tudo isso baseado na melhor ciência que eu tenho acesso e sempre sem balelas. Para começar, eu já disse isso várias vezes aqui, as estatísticas mostram que, infelizmente, 95% das pessoas falham miseravelmente no emagrecimento. E é meio triste ver tanta força de vontade sendo jogada no lixo, né? Mas essa história não precisa ser assim, porque quando a gente entende um pouco mais sobre o funcionamento do corpo, sobre as reais causas do ganho de peso, nós podemos fazer diferente e evitar esse triste destino e conseguir suceder de fato. Com isso em mente, vamos então agora a essas 5 regras que eu mesmo sigo quando eu quero emagrecer sem o risco de falhar, ok? A primeira delas: proteger a proteína. Eu venho falando de proteína há um bom tempo, né? Mas grave o seguinte: proteína durante um processo de emagrecimento é absolutamente crucial para manter a sua massa muscular, a sua massa magra, né? E evitar o catabolismo dela. Ainda aumentar a sua sensação de saciedade. Proteína é o macronutriente mais saciante. Depois, suprir o fígado com aminoácidos que ele pode usar para detoxificar durante o processo de emagrecimento. E ainda nutrir o seu corpo com vitaminas e minerais de qualidade, porque geralmente as melhores fontes de proteína também vêm lotadas dele. Se você já me acompanha há um tempo, você sabe o tipo de proteína que eu mais gosto e recomendo, não é verdade? Mas vamos lá. As 2 regras principais em tratando de proteína durante um processo de emagrecimento são as seguintes. O seu consumo de proteína, na minha opinião, precisa ser de no mínimo 1,6 gramas de proteína por quilo de peso ideal por dia. E nessa conta, na minha opinião, você deveria contar somente proteína de altíssima qualidade, que é proteína de origem animal, vinda de carnes de todos os tipos, né? Aves, peixes, frutos do mar, ovos, laticínios que você tolera bem, etc. Proteínas, carboidratos e gorduras são os macronutrientes, e os 3 macronutrientes têm funções importantes no corpo. E é importante se incluir eles todos durante um processo de emagrecimento para que esse processo seja não só mais efetivo, mas também mais sustentável no longo prazo e, claro, saudável. É claro que cortar algum dos macronutrientes severamente pode gerar resultado no curto prazo, né? Mas isso geralmente vem às custas da sua saúde e da sustentabilidade disso no longo prazo também, sem contar no rebote violento que vai acontecer quando você largar e voltar a se alimentar normalmente. Por exemplo, muita gente emagrece e defende a ideia de você cortar severamente as gorduras da dieta. Eu já fiz isso também. Isso geralmente no médio e longo prazo leva a problemas hormonais, problema no seu sono, problema no seu humor, problema na sua mente, etc. Uma variedade de problemas. Por outro lado, tem muita gente também que advoca o corte severo de carboidratos no longo prazo como estratégia de emagrecimento. Obviamente, eu também já fiz isso, eu já fiz tudo, eu sou uma cobaia humana, realmente já fiz de tudo. Eu venho agora para você aqui te dizer o que eu aprendi ao longo de todos esses anos, né? Que com certeza não é isso. O corte severo de carboidratos no curto prazo, obviamente pode gerar uma perda de peso sim, no curto prazo, mas também às custas de várias coisas no médio e longo. E quando eu falo às custas das coisas, é por exemplo, numa gradativa deteriorização da sua qualidade de vida no longo prazo, além também de danos possíveis causados à sua tireoide, uma desaceleração do seu metabolismo, uma desaceleração da conversão do hormônio T4 em T3, por exemplo. Problemas para dormir também podem começar a acontecer, né? Um aumento dos hormônios adaptativos do estresse também, que começam a ser regulados para cima ao longo do tempo. E até desenvolvimento de resistência fisiológica à insulina ou intolerância a carboidratos, que é muitas vezes o motivo de muitas pessoas começarem esse tipo de estratégia. Mas a gente vê interessante, né, como é que os efeitos do curto prazo não necessariamente são os mesmos no médio e no longo, e nesse caso realmente não é assim. Isso tudo obviamente vai resultar em quê? Numa maior facilidade de você ganhar peso depois, ter um rebote quando você voltar a incluir os carboidratos. Então, nem cortar severamente as gorduras, nem cortar severamente os carboidratos é a solução. A regra é a seguinte: você incluir boas opções dos 3 macronutrientes durante o processo, escolhendo aí os alimentos de cada um que você tem a melhor tolerância, com eles, que você processa melhor.
Tem estratégia nisso também, mas esse é assunto para um outro vídeo. Mas boas proteínas, bons carboidratos, boas gorduras é igual a bom emagrecimento. Regra número 3 aqui é você dar um tapa nesse botão de gostei se esse vídeo está sendo útil para você até agora. Tem mais coisa para vir ainda. Mas se você não segue o canal ainda, o que você vê aqui você não vê por outros lugares. E o que você vê aqui também é uma vantagem competitiva que você agora tem para colocar em prática e ficar em forma mais saudável do que as pessoas ao seu redor antes deles, na verdade. Então assine esse canal se você não segue ainda. E também eu tô nas mídias sociais, se você procurar Rodrigo Polesso aí no Instagram, etc. Eu tô lá e a gente vai em frente junto, ok? Agora, a regra número 3 que eu falei é não comer de menos. Mas Rodrigo, no emagrecimento não tem que comer menos? Se você já me acompanha, você sabe que é muito mais poderoso que comer menos, é você começar a comer melhor, entendendo como diferentes alimentos impactam diferentemente o seu metabolismo, na verdade, eu falo muito disso. Pensa o seguinte, comer menos do que deveria resulta no emagrecimento menor do que deveria. Quanto maior é o déficit calórico, maior é a dívida de peso que você vai pagar e com juros. Comer menos demais irá estimular os processos adaptativos do corpo que lutam contra essa perda de peso e isso vai reduzir o prazo de validade dos seus resultados. Então grava o seguinte, quanto maior a fome durante o processo de emagrecimento, maior será o rebote de peso quando você parar a dieta. Então não foque em comer menos para emagrecer, pelo amor de Deus, foque em comer melhor. Você consegue mais e melhores resultados assim. Afinal, a solução para o emagrecimento ela não é calórica, ela é metabólica. Vamos para a regra número 4, que é você investir no intestino. Uma alimentação que irrita o seu intestino e gera desconforto, gases, inchaço, constipação, diarreia, irá afetar diretamente a capacidade do seu corpo de converter as calorias que você come em energia e usar isso de fato. E como tem dificuldade nisso, só vai restar uma coisa, que é estocar mais do que deveria essas calorias na forma de gordura no seu corpo. Então busque saber ou conhecer quais opções de proteínas, carboidratos e gordura que o seu corpo processa melhor, que você tem melhor tolerância e tente focar mais neles. E tente perceber aqueles que você não se dá muito bem, né? E tente reduzi-los também. Entenda o seguinte, intestino bom, emagrecimento fácil. Intestino ruim, emagrecimento difícil. Regra número 5, que na verdade é um pouco opcional, na verdade, são exercícios inteligentes. E a ciência aqui em termos de exercício e emagrecimento é absolutamente clara. 90% dos seus resultados no emagrecimento irão vir de mudanças na sua alimentação. Então nosso foco precisa ser pelo menos 90% nela. Agora, os exercícios certos na hora certa durante o processo podem sim turbinar os resultados. No entanto, vai um alerta para você. Você buscar fazer, assim como a maioria das pessoas por aí, buscar fazer os exercícios que são os mais intensos, na tentativa de causar um grande gasto calórico com eles, é um enorme erro, é uma enorme falácia. Porque como eu já disse, né, o emagrecimento, a solução para ele é metabólica e não calórica. A eterna corrida atrás das calorias só vai dar numa, o corpo vai ganhar no final. Eu sugiro que você favoreça os exercícios de menor impacto físico, porém maior impacto metabólico no emagrecimento. Uma caminhada relaxante, por exemplo, pode ser de grande valia. As panturrilhas, aqueles dois músculos embaixo da perna ali, quando elas contraem, elas ajudam a movimentar o sistema circulatório, sim, de sangue, mas também o sistema linfático também. Então, ajudam a ficar mandando esses líquidos, né, de baixo para cima, à medida que o coração manda de cima para baixo, digamos assim. Então, tem vários motivos, né, que apontam por que você tende a se sentir muito bem depois de uma caminhada relaxante, por exemplo. Esse é mais um motivo. Porque com uma melhor circulação do sistema linfático e do sistema circulatório, de fato, né, do teu sangue, você facilita também os processos de detoxificação no corpo, obviamente, né? Circulando melhor essas toxinas que são detoxificadas pelo seu fígado, seu rim, etc. e mandadas embora. Outro exemplo de exercício que tem grande impacto metabólico são exercícios do tipo X-Forte, que eu já falei algumas vezes aqui, que são exercícios que trabalham o seu corpo de forma natural, integrada, usando somente o peso do corpo e com sessões curtas e efetivas que você pode fazer de qualquer lugar, da casa, do parque, de onde for. Então, enquanto sua alimentação de fato que irá eliminar pelo menos 90% da sua gordura no corpo, são exercícios corretos que irão esculpir aquele corpo que começa a ser revelado por baixo. E ao você seguir essas 5 simples regras, você pode ver resultados incríveis no seu corpo. Como por exemplo, veja só aqui quem mandou para mim, foi o Alan. Ele mandou um antes e o depois, olha a diferença. Ele falou, comecei com 117, eu estou com 97 hoje, a meta é 80. Valeu, emagrecer de vez e Rodrigo Polesso.
Obrigado a você, Alan, por ter mandado aqui. Realmente dá para ver resultados incríveis quando você começa a atacar o emagrecimento de forma correta. Agora, se você quer um passo a passo de verdade para facilitar e colocar tudo isso em prática, se o teu objetivo é emagrecimento, com cardápios de exemplo, receitas originais, práticas e saborosas, exemplos e fotos de exemplos das minhas próprias refeições, listas de alimentos e tudo guiado em vídeo por mim para você acelerar o seu processo de emagrecimento. Entre agora no meu novo programa, o Acelerador Emagrecer de Vez. E você pode testar tudo isso em você, sem risco nenhum, somente o risco de ver resultados incríveis no seu corpo. Se você quer tentar, entre aí em aceleradoremagrecer.com.br. E pessoal, a conclusão aqui é que emagrecimento não precisa ser o bicho de 7 cabeças que a maioria das pessoas acha que é. Quando a gente pega e resolve ele de forma correta, entendendo realmente como o corpo funciona e tentando ajudar o corpo a chegar na boa forma e não forçar ele a fazer isso. Isso porque o seu corpo sabe emagrecer, ele sabe queimar gordura. Ele também quer emagrecer, ele quer queimar gordura que você tem excesso, porque é assim que você é mais saudável e vocês dois querem a mesma coisa. Tudo que nós precisamos fazer é entender o que ele precisa, dar para ele e tirar do caminho os obstáculos. Assim a gente vê o emagrecimento acontecendo de dentro para fora, né? Que eu chamo do emagrecimento sem volta, sem rebote, sem viver uma vida de dietas, somente vivendo a vida. E como eu falei, se você quer me ajuda com passo a passo de verdade, com tudo que você precisa para aplicar, guiado por mim, é só você entrar aí em aceleradoremagrecer.com.br. Teste você sem risco algum e a gente se fala lá dentro. Qualquer coisa, deixa um comentário para mim, a gente continua a conversa, a gente se fala no próximo vídeo. Forte abraço, até mais.